Bom, boas-vindas para você que está assistindo agora o Intelligent Automation Sessions. Esse é um evento que a gente faz aqui da Bot City, sessões com líderes do mercado que estão implantando, né, operações, escalando operações de RPA. E hoje é um prazer estar aqui, né, com o Wesley Fernandes, gerente de TI da Prio. Você está assistindo agora, chegando agora, eu sou o Lohan Caproni, CEO da Bot City. Um prazer te receber aqui, Wesley, comentar um pouquinho aí da operação de RPA. Fica à vontade para se apresentar um pouquinho e contar um pouco da Prio para a gente. Perfeito, Lohan. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer receber um convite e o convite que vocês fizeram era irrecusável. Então, só reforçando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem, como você mesmo já falou, eu sou Wesley. Estou atualmente atuando como gerente de TI da empresa Prio. Para quem não conhece a Prio é uma operadora de óleo e gás brasileira, genuinamente brasileira, que opera principalmente em campos maduros, nas bacias de campos, e a gente tem ao longo dos anos revitalizado e modificado um pouco a forma como o mercado de óleo e gás tem trabalhado, né? A gente tem desafiado um pouco do status quo, e fazendo com que a cadeia de suprimento ela seja um pouco mais rápida para atender aos nossos objetivos. Então, basicamente, nesses últimos 9 anos, que é o que a gente está acabando de fazer agora, a gente já cresceu bastante. Hoje produzimos mais de 100 mil barris de petróleo todos os dias e atingimos o patamar de ser a maior operadora de óleo e gás independente da América Latina, o que nos deixa muito orgulhosos dessa trajetória. Então, essa basicamente é a Prio. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, e vai ser um prazer trocar um pouco mais de experiência com vocês. Rapaz, essa é uma excelente apresentação, hein? Sensacional. Baita trajetória aí, né? Na quase uma década aí da Prio. Muito bom. E acho que aí casa muito, né? Você está falando no momento né, de sair do status quo, né? E eu acho que a gente entra um pouquinho no cerne dessa conversa de automação inteligente, né? Que a gente começa a repensar a forma de fazer, forma de trabalhar processos, né? Eu acho que seria muito legal aqui para todo mundo estar assistindo, né? Entender um pouco do contexto, de onde nasceu, né, o projeto aí de automação inteligente, como que começou isso dentro da Prio, esse movimento, por onde vocês foram contar um pouquinho dessa trilha, né, que aconteceu até chegar onde a gente está hoje, né? Claro. Assim, a Prio é uma empresa de 9 anos, né, como eu acabei de falar. Então, não é uma empresa de longa data, uma empresa que nasceu há poucos anos. E o que tem acontecido nesses últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, é essa busca incessante por novas tecnologias e formas de fazer diferente e mais eficiente, né? E há cerca de 2 anos e meio nós iniciamos alguns projetos de transformar a forma como a tecnologia da informação, ou a TI, trabalhava na Prio, né? Deixando de ser um departamento de puro suporte, o core básico da TI, de entregar equipamentos, infraestrutura, e começar a trazer valor para o negócio como um todo, né? Ou seja, usar essa quantidade vasta de tecnologias novas para trazer isso para aumentar nossa operação, para aumentar nossa segurança e a eficiência operacional. Então a gente começou a fazer diversos projetos e um desses projetos foi exatamente a robotização, a automação do processo. A gente começou inicialmente fazendo automações ainda muito on demand, né? Ou seja, à medida que havia necessidade de melhorar um processo, por qualquer que fosse a razão, em qualquer que fosse a área, a gente recebia a demanda, entendia que existia ali uma necessidade e uma possibilidade de usar um RPA, e aí fazíamos isso de algumas formas, usando ferramentas conhecidas de mercado, né? Power Automate, ou então até mesmo o Python puro, e aí a gente ia fazendo até que a gente percebeu muito fortemente no ano passado que a gente precisava migrar desse on-demand para uma outra plataforma um pouco mais sustentável e escalável, né? A gente entendeu que o tamanho que a gente estava tomando e as proporções que a gente queria chegar não era possível continuar da forma como estava sendo feito. E aí foi quando a gente começou a buscar no mercado algumas possibilidades de fazer isso mais escalável, e foi quando nós tivemos a felicidade de conhecer a Bot City em um evento aqui no Rio de Janeiro. Até então a gente ainda não tinha ouvido falar, a gente ouve muito falar de outras parceiras, outras empresas gigantes do mercado, e aí a gente ouvia a Bot City, fomos até o evento, conversamos um pouco mais, entendemos que faria todo o sentido com aquele momento que a gente estava buscando, né? De migrar de uma coisa mais, coloque aspas duplas aí, né? Uma coisa mais caseira para uma coisa mais profissional,
e foi exatamente aí onde a gente decidiu que a BotCity poderia ser a ferramenta que a gente estava buscando. Isso foi em meados de 2023, e nesses últimos 6 meses de 2023, do ano passado, a gente começou a fazer trabalho em larga escala. A gente selecionou alguns departamentos e aí foi quando a gente começou a conversar, mapear, incentivar as pessoas a buscarem possibilidades de melhoria e começamos a desenvolver isso dentro da plataforma da BotCity. Não, muito bom. Acho que tem uma característica que é bem interessante, né, que você comentou, porque o fato de vocês, né, serem uma empresa relativamente nova, já faz com que vocês nasçam com um stack de tecnologia mais moderno, né? Vocês não enfrentam os desafios, né, tanto de legado, né, que players maiores, né? Então, é interessante porque você, pelo que você está me contando, até queria confirmar se isso mesmo, você já nasceu vindo de Power Automate e Python junto. Então, você não veio de um outro cenário anterior, né? Você já nasceu olhando... Tem uma tecnologia para empoderar aqui o usuário de negócio, automação de tarefas, e eu tenho o Python aqui para automações escaladas. Ele já brotou assim, então, dentro da organização, então. Foi nessa área de RPA foi exatamente isso, Lohan. A gente já, por ser uma empresa nova, como você comentou, apesar, é importante mencionar isso, né? Apesar do nosso modelo de negócio ser de aquisições, né? A gente faz muito merging and acquisitions, então a gente cresce tanto de forma orgânica como inorgânica, né? Comprando outras empresas e colocando dentro do parque. Então você imagina o que é que não vem quando a gente adquire outras empresas e algumas empresas não são tão novas quanto a Prio, né? Então a gente tem sim o desafio tecnológico de padronizar quando a gente faz aquisição, que também é outros tantos projetos que a gente tem feito de manter ali um padrão, um standard, para que toda vez que a gente adquira alguma empresa, uma das primeiras etapas é padronizar a parte tecnológica para a gente falar a mesma língua, né? A questão daqui a pouco vai virar uma torre de Babel. E no caso do RPA, como ainda não existia de forma forte e massiva na empresa, a gente já começou assim. E, então isso é uma vantagem muito grande. A gente não tinha uma quantidade de robôs já criados em outras tecnologias legadas ou não tão novas para poder migrar. E isso foi um facilitador sem dúvida nenhuma, mas a gente já começou utilizando o Python desde o princípio. A gente entendeu que Python e Power Automate, que também é um low code, no code, ajudaria muito para a gente chegar no objetivo que a gente queria naquele momento, né? Aqui a gente brinca muito que o nosso drive também é tempo, né? A gente quer fazer as coisas de uma forma muito mais rápida do que normalmente o status quo nos diz que é para fazer, né? Então, se alguma coisa no mercado tradicional é feita em um ano, a gente normalmente faz em 4 meses, 6 meses. É sempre metade do tempo ou menos da metade. Então, essas aceleradores, como o Python e a BotCity, nos permite fazer as entregas de uma forma no tempo da empresa. Então é isso, você está certíssimo. Está confirmado, a gente trabalhou desde o início com novas tecnologias. Fantástico, né? Porque a empresa que domina a capacidade de crescer por M&A é um diferencial competitivo extremo, né? E não é só comprar no papel, né? Tem toda essa camada de integração e com o que vem por aí, né? Tem um lado muito interessante dessa abordagem do Python, porque você também padroniza. Você está sem lock-in, você está numa linguagem aberta, você consegue padronizar muito mais fácil o que vem por aí depois, né? Então você tem uma certa confiabilidade de crescer essa operação e escalar. Exatamente. E isso foi um fator primordial para a gente escolher exatamente essa tecnologia e partir por aí, né? Porque a gente sabe que um dos principais problemas hoje, em qualquer que seja a tecnologia, e RPA é uma delas, não fica fora dessa realidade, né? É o lock-in. Então a gente faz um trabalho que, poxa, foi um trabalho bem feito, que entregou resultado, mas que, como tudo no mundo, as coisas precisam evoluir e mudar. E aí o lock-in, transferir para um lado, melhorar do outro, isso acaba prejudicando bastante a evolução das soluções entregues, né? E com o Python a gente tem uma abertura muito maior, ou seja, eu não fico preso não necessariamente a uma tecnologia e não fico preso necessariamente a uma única pessoa, que foi a quem desenvolveu. Por ser um Python, por ser uma linguagem de conhecimento aberto, qualquer pessoa que eu contrate, ela vai poder dar continuidade àquilo que foi iniciado, né? Por qual que seja o motivo, né? Não necessariamente porque é
a gente vai substituir ninguém, mas as coisas acontecem de forma muito dinâmica. Então, às vezes eu tenho uma pessoa trabalhando no grupo, daqui a pouco eu preciso ter 4 pessoas trabalhando no grupo, e eu não posso ficar dependendo que uma delas passe o conhecimento para as outras 4, né? Então, esse acelerador, por ser uma linguagem aberta de conhecimento de mercado e que a gente tem, de certa forma, uma quantidade boa de disponibilidade, isso facilita bastante. Sem dúvida nenhuma, é um diferencial. E esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque eu já ouvi muitas vezes um certo medo, né, de algumas empresas de uma percepção contrária, de que se ela trabalhasse nas plataformas, né, mais dominantes do mercado, se amanhã a pessoa que constrói sai, fica mais fácil de outra pessoa assumir do que se tivesse em Python. O que não faz muito sentido, porque se a gente está falando em código, é como o software é feito, né? Software é feito com documentação, software é feito com especificação, e é normal, tem uma rotatividade, a empresa muda, as pessoas mudam e tudo mais, né? É um trabalho que a gente vem fazendo para mostrar também para as empresas que, olha, é no Python que você vai encontrar isso, e não na abordagem contrária, né? Porque justamente como a forma como o software é construído no mundo, né? Como ele foi evoluindo, né? Então, é bem legal esse ponto que você trouxe. Eu acho que uma coisa que eu queria explorar com você, Wesley, que é uma das propostas de valor que a gente oferece aqui, né, dentro da BotCity, além das ferramentas de aceleradores de construção, os frameworks e tudo mais, né, o nosso carro-chefe aqui acaba sendo a parte de orquestração e governança, né? Queria ouvir um pouco você como que foi essa percepção depois de você ter colocado um orquestrador na empresa, porque nasce o Python, né, e aí um ponto bem interessante, né? No passado, muitas empresas tinham um certo receio de adotar o Python dentro do RPA, porque não existia governança, não existia orquestração para isso, ia ficar um shadow IT, né? Como é que foi essa jornada para você aí, antes e depois de BotCity? Engraçado você falar isso, Lohan, porque na hora que você começou a falar sobre essa mudança, né, das grandes empresas dominantes do mercado e tal, eu pensei exatamente na governança. A diferença está exatamente aí, né? Obviamente que nada de forma anárquica ela se mantém durante muito tempo, né? Então, o Python, de certa forma, é uma linguagem que ela precisa ser, não o Python em si, mas aquilo que é desenvolvido em Python, ela precisa ser documentada, ela precisa ter uma governança, ela precisa ter um padrão a ser seguido, porque senão cada um vai fazendo do seu jeito e acaba realmente fugindo um pouco do controle. Então, eu acho que o ponto-chave para quem vai trabalhar com o orquestrador da BotCity, que é excelente, a gente não tem dificuldades, não tem nenhum problema com o orquestrador de vocês, exatamente governar. Você tem a linguagem ideal, na nossa visão, né, que é o Python, você tem o orquestrador, na nossa visão ideal, que é a BotCity, e você acaba tendo uma governança obrigatória para poder fazer esses dois conjuntos serem sustentáveis e escaláveis. Então, eu até conversei com o nosso desenvolvedor RPA, pouco antes da gente começar aqui, né? Para pegar alguns insights dele, mais recentes e tal, e ele falou exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, olha, como é que tá? Como é que a gente está se comportando? Quais são as dificuldades que a gente tem enfrentado? Ele parou, olhou assim uns 5 segundos para mim e falou, eu posso não ter problemas? Eu falei, deve não ter problemas. Para mim é maravilhoso que você não tenha problemas. E realmente é o que eu vejo na prática, né? Assim, eu não tenho tido, por exemplo, problemas do lado da minha vertical de RPA de que algo não está funcionando ou porque as escolhas foram erradas. Então, tem funcionado bem, de forma governável, com as peças corretas. Eu acho que é um tiro certo. Assim, não existe bala de prata no mundo, obviamente, mas eu acho que até o momento a gente tem visto que tem funcionado muito bem e tem entregue valor. Não, muito bom, muito bom. E pensando, né, no RPA, né, você acaba ali, né, uma jornada acho que a gente até conversou sobre isso algumas vezes, que está vindo de fronteira de AI hoje, né, para frente, né. E claro, você começa a ir para um caminho do RPA e mais para uma linha de Intelligent Automation mesmo, né, que você integrar com outros frameworks de AI, né, e eu queria saber como que você está vendo isso aí na Prio, as facilidades que o Python proporciona em relação a isso também. Eu acho que é legal comentar um pouco disso. Boa, excelente pergunta, porque IA obviamente que é o tema do momento no mundo todo, né? O ChatGPT fez esse favor para a gente em 2022, mas falando aqui basicamente da Prio, a gente tem investido bastante nessa área e assim, até para contextualizar, né? Porque é muito fácil dizer, a gente tem investido na área, ok, mas o que é que vocês têm feito na prática, né? A gente tem, agora no final de novembro, na verdade, meados de novembro, a gente fechou um acordo com a Microsoft para usar o Copilot.
inbuilt, né, embutido nos nossos sistemas do Office 365. E foi um trabalho assim, de longas datas, né? Então, desde o momento que a Microsoft anunciou que haveria um Copilot a ser comercializado, a gente tentou algumas vezes ser ali um tester, um early adopters ali, mas obviamente pelo tamanho da empresa e por tudo que a Microsoft representa no mundo, a gente não conseguiu no primeiro momento, mas a gente teve perseverança e nós fomos a primeira empresa do Brasil a adquirir e implementar o Copilot após a comercialização do Copilot. Ou seja, a Microsoft lançou no mundo no dia 1º de novembro, no dia 17 de novembro a gente já estava com o contrato assinado e os usuários, alguns usuários utilizando o Copilot. Então, para você ver, assim, isso meio que dá uma dimensão da importância do tema para o nosso negócio, né? E aí você imagina agora, você ter um Copilot ou outras ferramentas de IA, que também a gente já está trabalhando nisso, unificado com o RPA, organizado, utilizando Python, é hiperautomação. A gente não vê outro caminho que não automatizar ou hiperautomatizar absolutamente tudo aquilo que a gente possa. E deixando claro, né, a ideia de automação, no nosso caso, não é de substituição de pessoas, é fazer com que aquelas tarefas transacionais que podem ser feitas com inteligência e por computadores não tome o tempo das pessoas, que são recursos mais caros e que têm inteligências que não são transacionais, são inteligências superiores, para fazer coisas adicionais e ter mais tempo para fazer aquilo que realmente importa, né? Não ficar ali entrando num site para pegar um número XYZ a cada 20 minutos. Não faz mais sentido com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente tem sim essa meta, inclusive a gente está iniciando um projeto agora de governança de IA, que também é uma coisa absolutamente necessária para qualquer empresa que queira atacar essa área de IA. Estamos formando parcerias e acredito que esse ano ainda de 2024 a gente não só vai ter a parte de governança, como a hiperautomação já rodando aqui em alguns lugares. Esse é o nosso objetivo do ano também. Excelente, já deu até uma visão de futuro aqui, muito legal, e não sabia que tinha sido tão cedo essa entrada do Copilot, muito legal, early adopter na veia mesmo, muito bom. E tem sido E acho que esse é o caminho. Tem sido muito Oi, produtivo, desculpa. tem trazido benefícios interessantes. Assim, a gente imaginava às vezes que talvez não fosse trazer de uma forma tão rápida, mas foi um excelente quick win até para algumas áreas que tinham um pé atrás, um receio com relação à inteligência artificial. Essa entrada fez com que eles tivessem uma outra visão e isso nos possibilita de fazer outros passos, né? De entrar com hiperautomação com RPA também junto. Excelente. E acho que você traz o ponto também, né? Que a hiperautomação ela vai liberar muito tempo para as pessoas fazerem as coisas, né? É o que a gente fala aqui dentro. Analista tinha que analisar. E não é o que o analista faz na prática, né? Então, assim, e todo mundo fica preso em uma camada operacional que é muito complexa e que hoje é automatizável, né? Hoje a gente tem tecnologias para isso, né? Eu acho que isso que é um ponto bem interessante. Wesley, uma coisa que eu queria explorar com você, né, pensando aí no recorte da operação que você está tendo com o BotCity, né, eu queria entrar um pouco dentro do impacto aí, né, dentro das áreas de negócio, né. Eu queria ouvir de você assim, por onde vocês começaram, né, quais áreas você viu mais impacto, se você tem algum número que você pode comentar aqui com a gente, acho que seria bem legal. É o que o pessoal fica mais curioso, né, que quer saber como que está rolando isso, né. Sem dúvida, cara. Assim, a área que iniciamos a automação não poderia ser outra. Foi com TI. Então, a gente também tem os nossos gargalos, né, que são gargalos importantes. A gente tem uma área administrativa que cuida dessa parte da ADM toda. E assim que a gente adquiriu a licença do BotCity e contratamos, inclusive, o nosso desenvolvedor RPA, o primeiro desafio foi, olha, vamos fazer automações para melhorar o trabalho do nosso dia a dia do time de TI. Por duas razões muito simples, né? Primeiro, porque a gente não tem esse bloqueio inicial que normalmente as áreas podem vir a ter de que, olha, você vai robotizar, então não vai precisar de mim, eu vou perder meu emprego. Então, logo de cara, a gente não tem esse problema porque todo mundo sabe a importância e o porquê de fazer. Então, essa foi um dos motivos, esse foi um dos motivos. E a outra foi de dar justamente essa celeridade. Então, vamos fazer em TI, provar que a prova de conceito ou o conceito funciona, né? Ou seja, a ferramenta funciona juntamente com Python, o desenvolvedor é tão bom quanto a gente espera que ele seja, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Em pouquíssimos dias, se eu não estou enganado, foram 4 ou 5 dias,
a gente conseguiu mapear 2 processos da área de TI e transformamos em robôs. E só um deles, assim, eu tenho um número muito claro, foram mais ou menos 2 horas semanais que ele economizou de uma pessoa da administrativa, que basicamente era entrar em alguns sites, alguns tantos sites de faturas, né, mensais, e esse robô vai lá e baixa lá, sei lá, 60 faturas, 60 faturas no mês de TI, e ela só tem o trabalho de fazer o processo de criação lá depois, né, ou verificação. Então foram algumas horas aí semanais sendo reduzidas. E aí logo depois que a gente provou o conceito, que comprovou que tudo funciona, que está tudo bem e que dá para controlar esse avião, a gente começou a procurar outras áreas que também já tinham demonstrado algum tipo de interesse, né? Então tem áreas desde a área fiscal também que tiveram benefícios interessantes com a parte do robô. Tem um robô que ele roda para a empresa inteira. Basicamente eram processos que ficavam parados dependendo de ações de pessoas, de usuários, e a falta de follow-up fazia com que as pessoas deixassem de fazer esse segmento, né? Então, basicamente, o que o robô faz todos os dias, ele entra, gera uma base de dados, verifica quem são os atores daquelas pendências e manda um alerta. Olha, você tem tantas pendências com você, ontem era tanto, hoje são tanto. Ele mostra que está aumentando, mostra que está diminuindo. Então, mostra se a pessoa está fazendo ou não, né? Então, isso até causa um certo, entre aspas, constrangimento. Fala assim, cara, faz 3 dias que eu não faço nada e meu número subiu. Ou então, olha, eu estou fazendo bem e meu número está zerado. Então, isso gera até uma certa competitividade, né? Competitividade do bem entre aqueles que estão trabalhando ali. Mas, no geral, assim, foi TI, fiscal, tem uma área de regulatórios também, que é uma área que demanda bastante da parte administrativa, que trouxe resultados, tem trazido resultados muito interessantes. A parte de tesouraria também teve um robô super legal que tem trazido benefícios financeiros. Aí eu não posso abrir muitos números aqui, mas são sentidos, na parte financeira mesmo, está falando de tesouraria, né? Então é grana que a gente está falando. Em termos de hora, a gente fez umas contas até para poder mostrar em business case, são mais ou menos 200 horas semanais que a gente tem economizado das diversas áreas que já tem algum robô, né? A gente desenvolveu 8 robôs desde então, e esses robôs estão rodando de forma orquestrada, sem consumir muitos recursos, e cada um no seu tempo, cada um no seu horário, entregando seu resultado, e as pessoas já começam a ver isso com muito bons olhos. Então, basta ter o primeiro, né? Depois que o primeiro é entregue, que mostra o resultado, todo mundo quer um robô para si. Não, com certeza. Esse é o caso clássico, né? E eu acho que foi muito inteligente vocês terem começado por TI, né? Porque, poxa, você vai levar um case para frente depois, fala, pô, a gente fez aqui, né? Fizemos aqui dentro, né? E funcionou, né? E super interessante, porque vocês falaram que estão com oito automações rodando, 200 horas semanais, a gente está falando em praticamente 10 mil horas por ano, né? Já Isso. são 10 mil horas ano só no começo dessa operação, e a gente está nos primeiros meses ainda, né? E aí fora os outros, né? Porque eu acho que sempre o que é interessante e também difícil da operação de RPA é que você tem que, né, empilhar vários pontos que foram, né, você tem o saving de horas, você tem, Sim. por exemplo, tesouraria, que normalmente ou você economiza dinheiro, deixando de pagar coisa, por exemplo, atrasada, ou você faz uma operação de faturamento que ficou travada. E você ainda tem aí robôs que estão dando ritmo na empresa, né? Que é esse de meio que cobrar as pessoas, né? Porque se fosse uma pessoa, essa pessoa ela ia ser um pouco mal falada, assim, né? Ela tá me cobrando aqui, mas é um robô, é um pouco mais neutro, né? É mais tranquilo da gente lidar, né? Quando a gente recebe uma cobrança. Mas assim, são indicadores muito bons, né, para o começo de operação. E eu acho que também uma das vantagens aí, né, que é legal que você comentou, acho que é uma frase importante, né, utilizando poucos recursos, né, quando a gente fala também de infra, né, porque o papel da orquestração também é esse, né, dar o load balance correto das suas automações, para você não ficar subindo uma máquina para cada coisa, né, porque não faz sentido, né. Então esse Isso. ganho também é outro que vem dentro da operação aí, né, quando a gente contabiliza tudo, né? E interessante, Lohan, 2 pontos interessantes aí que você falou. A primeira delas é que são 200 horas ou 10 mil horas anuais, né?
Mas a pessoa não vai ficar com o braço cruzado agora esperando que o robô faça, né? Ela está fazendo outras coisas, ela está produzindo de outras formas, que é exatamente essa a intenção, né? Assim, se você for em 100% das empresas e perguntar se tem alguém sem fazer nada, todo mundo vai falar que tá gargalado, que está todo mundo muito cheio de coisa e que não tem tempo para nada. Então, se a gente consegue economizar 10 mil horas aí, pelo menos para tomar um café, uma água, respirar, levantar, fazer uma yoga, o cara vai ter tempo, né? Isso fora todas as outras tarefas que ele pode vir a fazer como analista ou como especialista e não como executor, né? Esse é um primeiro ponto que é interessante comentar. E o segundo ponto é o recurso, né? Exatamente isso. Se a gente tiver que subir uma máquina para cada robô, para cada automação, fica complicado, né? Você acaba aumentando muito, além do custo, né, de ter uma máquina, ainda que seja virtualizado, você também tem a questão da manutenção, né? É mais uma máquina para saber se os serviços estão funcionando, fazer gestão de vulnerabilidades, atualizações. Então a gente consegue fazer essas 8 automações, por exemplo, em um ambiente super reduzido, de forma orquestrada, né? Cada um ali rodando no tempo em que precisa rodar, sem ter concorrências, porque como são ainda poucas automações espaçado ao longo do dia e são automações que são executadas de forma rápida, você acaba não tendo que consumir muito recurso. E isso é super importante. Porque você também começa a ter uma previsibilidade de escala também, né? Fica mais fácil você dimensionar o tamanho que você tem que crescer para atingir os certos indicadores, né? Porque eu imagino, pensando para o futuro, até do que você está comentando, que vocês estão num cenário natural de expansão disso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A ideia a gente trabalha com metas aqui, né? A gente define metas no início do ano para serem executadas ao longo do ano. Então, a meta da nossa coordenação de projetos e sistemas, que entra também a automação, ela tem lá algumas automações a serem construídas ao longo do ano, assim como já tem sido nos últimos 2 anos. Então, a cada ano a gente aumenta mais as automações, né? E eles adoram essas metas porque são metas que são factíveis e que trazem valor em um esforço intelectual alto, mas um esforço de trabalho que não é tão alto, né? É uma coisa um pouco mais baixa. Mas no final das contas todo mundo acaba ganhando. É excelente. Esse é o melhor cenário possível, né? É uma meta boa de se perseguir, né? Acho que esse é um caminho bem interessante. Wesley, cara, muito legal, cara. Assim, daria para a gente ficar algumas horas aqui. A gente seguindo esse formato de pílulas, né? Que acho que o pessoal como você, né, que está sempre ocupado aí, né, tocando um monte de coisa ao mesmo tempo, para poder consumir um conteúdo, cara, você trouxe muita coisa em pouquíssimo tempo, que é muito legal. E eu queria, assim, para a gente fechar aqui, né, acho que para quem está assistindo agora, tem muita empresa que nesse momento está em POC com BotCity, está explorando alternativas, né, tem um caminho multivendor, né, então quem vem de outros players já, né, de UiPath, Automationware, Blue Prism, está começando a vir uma tendência de, olha, eu vou reduzir um pouco desses caras, vou começar a subir Python, vou orquestrar, vou trabalhar, então, ficou meio que a tríade do ano, né? Então, eu tenho um low code, que agora eu reduzi um pouco o investimento, eu tenho um Power Automate e eu tenho um Python aqui, né, com BotCity. Então, é meio que esse caminho que está acontecendo aí, né? A gente sempre trabalha isso muito aberto, né? Mas eu queria pensar, né, que conselho você daria para alguém que está olhando agora, né? Esse momento aí de estruturar a sua operação de automação. Acho que lições aprendidas, algumas ligadas com o BotCity, outras podem ser do dia a dia. O que você acha que falaria para você mesmo, né, no começo de tudo isso aí, né? Eu acredito que se eu faria diferente, cara, eu acho que talvez eu tivesse iniciado antes. A gente passou um tempo experimentando, então a gente acabou perdendo um pouco de tempo nessa parte, mas assim também não foi muita coisa não, porque aqui as coisas são muito rápidas, né? Então, digamos, a gente perdeu 6 meses experimentando. 6 meses pra gente já é uma vida, né? Mas, assim, o que eu diria aproveite o ecossistema que já existe, né? O ecossistema já existe, então não tem para que ficar reinventando a roda. E que seja algo que seja... Tem uma frase no ITIL que eu gosto muito, que é fit to the purpose, ou seja, adequado ao propósito. Basicamente qual é a automação? Qual é o processo que você quer automatizar? Quais são as ferramentas disponíveis aqui que a gente já pode utilizar para isso? Então, a gente ainda tem automações em Power Automate. A gente não migrou 100% para BotCity, porque algumas não fazem sentido estar em BotCity, né? Imagina que você está todo ambiente, nosso ambiente, por exemplo, ele é todo Microsoft, né? Ele é um ambiente
que a gente usa toda a parte de Excel, SharePoint, Teams e tal. E o Power Automate já está integrado a elas. Então, para que eu vou desenvolver em Python se eu já posso fazer isso de uma forma mais integrada? Então, o que eu diria é, aproveite o ecossistema, aproveite aquilo que você já tem, até para reduzir os seus custos e o seu trabalho de manutenção, que tudo é manutenção. Veja bem qual o processo e qual é a tecnologia que mais se adequa a esse processo. Alguns vão ser Python, outros vão ser Power Automate e tantos outros que tenham. Então, dependendo daquele recurso que você tenha, você elege dentro desse recurso qual que mais lhe atende, né? E executar. E não ter medo de errar, né? Então, assim, é muito bom fazer. Uma das principais frases que estão acontecendo agora com a IA é exatamente esse. Experimente. Do grande ao pequeno, está todo mundo experimentando. Então, quem não experimenta não vai ter a chance de errar e corrigir e fazer melhor, né? Sair melhor no final. Essa seria a minha dica aí, o meu quick win para quem está assistindo, né? Faça dessa forma que eu acho que funciona. Eu acho que são excelentes conselhos, né? Primeiro que é uma mentalidade de empresa ágil, né? Testa, perde o medo de errar, né? Não, vai rápido, né? E segundo que eu acho que é um ponto que a gente defende aqui também, viu, Wesley? Apesar de a gente sempre tentar, né, vender o nosso peixe aqui, né, de trabalhe com BotSeed, trabalhe com Python, a gente se põe no lugar de quem está tocando, né? A melhor ferramenta é aquela para determinado caso de uso. Não faz sentido nenhum trazer para o BotSeed um processo que o Microsoft já está integrado. Não faz sentido mesmo. Você tem que coexistir. Então, acho que essa é a mentalidade correta, né, de seguir. Então, acho que é um belo conselho para as pessoas. Né? Acho que não dá para ninguém ser fã de uma ferramenta. Né? Você tem que fazer aquilo, né, que é melhor para a empresa e o melhor caso de uso. Né? Acho que isso é uma postura bem legal. Poxa, Wesley, cara, muito obrigado. Sensacional você contar a história da Prio. Espero que a gente volte a falar daqui a um tempo, aqui um outro episódio para contar a escalada dessa operação aqui. Obrigado mesmo pela sua participação aqui nesse episódio do Intelligent Automation Sessions. Para mim foi um prazer, reforçando, obrigado pelo convite, Lohan, é um prazer sempre, estou à disposição sempre que precisar, a gente troca ideia, é sempre muito bom conversar com vocês. Então estou à disposição e boa sorte e sucesso. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso episódio hoje com o Wesley Fernandes, gerente de TI da Prio, tá escalando a operação dele aqui. Fique ligado aí para acompanhar com a gente mais episódios do Intelligent Automation Sessions. Eu sou o Lohan Caproni, CEO da BotCity, e até a próxima.